Imagine uma estrela gigantesca, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Durante milhões de anos, ela manteve seu brilho graças a um delicado equilíbrio entre a pressão do fogo nuclear em seu núcleo e a força esmagadora da gravidade. Esse equilíbrio é o que permite que uma estrela viva por tanto tempo, brilhando constantemente, mesmo que a milhares de anos-luz de distância. A fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio, liberando energia suficiente para sustentar o brilho e resistir ao colapso gravitacional. Mas quando o combustível acaba, o equilíbrio se rompe, a gravidade vence, o núcleo colapsa. As camadas externas explodem em uma supernova tão intensa que pode iluminar uma galáxia inteira por dias ou semanas. É nesse instante extremo, quando a energia liberada é inimaginável e a matéria é projetada a velocidades superiores a dezenas de milhares de quilômetros por segundo, que nasce um buraco negro. Este não é apenas um fenômeno astronômico. É a manifestação mais extrema das forças fundamentais do universo, onde o espaço e o tempo são distorcidos de maneiras que desafiam nossa compreensão. O remanescente dessa estrela é comprimido com uma violência inimaginável, formando um ponto de densidade quase infinita, chamado singularidade. Ao seu redor surge o horizonte de eventos, uma fronteira onde nada escapa, nem mesmo a luz. É o limite final da física, como conhecemos, o ponto em que as leis que regem a matéria, a energia, o espaço e o tempo deixam de existir da maneira que entendemos. É um objeto que desafia a intuição humana e que nos força a repensar os limites da ciência. Mas apenas estrelas verdadeiramente gigantescas seguem esse caminho. As menores terminam como anãs brancas ou estrelas de nêutrons, objetos já extremos, mas menos enigmáticos. As gigantes, aquelas com dezenas de vezes a massa do Sol, enfrentam uma jornada violenta e cataclísmica que leva à formação de buracos negros. Ainda assim, muitos mistérios persistem. No coração de muitas galáxias, buracos negros milhões de vezes maiores que o Sol desafiam nossa compreensão. Como essas massas colossais surgem a partir de estrelas individuais, o que ocorre exatamente dentro de um ponto de densidade infinita. Se um único colapso já cria um dos objetos mais extremos do universo, como surgem monstros ainda maiores? E o que realmente acontece naquele instante em que até a luz perde a batalha? Essas são perguntas que os astrônomos tentam responder há décadas. Para entendê-las, precisamos primeiro voltar à jornada de uma estrela gigante muito antes do seu colapso final. Tudo começa quando uma imensa nuvem de gás e poeira se contrai sob sua própria gravidade. Esse processo, que pode durar milhões de anos, provoca o aquecimento do núcleo da nuvem e inicia as primeiras reações de fusão nuclear. Quando a estrela se forma, ela brilha intensamente, transformando o hidrogênio em hélio e liberando enormes quantidades de energia. Esse estágio é conhecido como sequência principal da estrela e representa a fase mais longa da vida estelar. Durante essa fase estável, a pressão gerada pelo fogo interno equilibra a força da gravidade. Esse equilíbrio define a vida e a morte da estrela. A gravidade tenta comprimir a estrela enquanto a fusão nuclear empurra o material para fora. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela mantém seu tamanho e brilho constante. Mas assim que o combustível nuclear começa a se esgotar, o equilíbrio se desfaz e a estrela entra em colapso. O fator decisivo é a massa. Estrelas pequenas, com menos de 8 vezes a massa do Sol, vivem vidas longas e relativamente pacíficas. Elas terminam sua existência como anãs brancas, que lentamente se apagam ao longo de bilhões de anos. Já as estrelas gigantes, com dezenas de vezes a massa do Sol, queimam combustível a uma velocidade impressionante.
consumindo hidrogênio e hélio em milhões, em vez de bilhões, de anos. Esse ritmo acelerado determina finais violentos e cataclísmicos. Quando o núcleo fica sem energia, tudo se desestabiliza. A gravidade avança sem resistência, esmagando o núcleo antes da explosão final, a supernova. Essa explosão é uma liberação de energia tão poderosa que, em poucos segundos, pode superar a energia que o Sol liberaria em toda a sua vida. A supernova projeta as camadas externas da estrela no espaço interestelar, enriquecendo o universo com elementos pesados como ferro, níquel e ouro, os mesmos elementos que séculos depois permitiriam a formação de planetas e até mesmo da vida como a conhecemos. 3 destinos são possíveis para o núcleo remanescente. Primeiro, se a estrela era pequena, o remanescente vira uma anã branca. Segundo, se era maior, mas não gigantesca, forma uma estrela de nêutrons, um objeto ainda extremamente denso, composto quase inteiramente de nêutrons comprimidos. Mas o terceiro destino é o mais extremo. Se a massa for realmente colossal, nenhuma força conhecida consegue deter o colapso. O núcleo afunda até um ponto de densidade quase infinita, pavimentando o caminho para o surgimento de um buraco negro, o objeto mais enigmático do cosmos. Nesse ponto, nem mesmo a luz consegue escapar. A gravidade é tão intensa que dobra o próprio tecido do espaço-tempo. Mas o nascimento é só o começo. O que acontece depois que a estrela se transforma em um buraco negro? É aqui que a jornada se torna ainda mais fascinante, pois o buraco negro, embora invisível, exerce uma influência devastadora e majestosa sobre o cosmos ao seu redor. O colapso final do núcleo é o ponto sem retorno. Toda a matéria remanescente é comprimida até formar a singularidade, onde as leis da física, tal como conhecemos, deixam de funcionar. É um ponto de densidade infinita, em que a massa inteira da antiga estrela é concentrada em um espaço virtualmente inexistente. Ao redor da singularidade surge o horizonte de eventos. Esta é a fronteira que separa o universo que conhecemos de um domínio onde nem a luz consegue escapar. Qualquer objeto que cruze essa linha fica irremediavelmente preso, condenado a desaparecer no núcleo do buraco negro. É nesse instante que o buraco negro se torna invisível para nós, embora seu efeito gravitacional continue a influenciar o espaço ao seu redor. Mas o nascimento não é o fim da história. Um buraco negro pode crescer, alimentando-se de tudo ao seu redor. Gás interestelar, poeira cósmica, fragmentos de estrelas, tudo pode ser incorporado no processo chamado acreção. A matéria que cai em espiral em direção ao horizonte aquece a temperaturas extremas, emitindo radiação intensa antes de desaparecer para sempre. Esse fenômeno é a principal forma pela qual os astrônomos detectam buracos negros, já que eles próprios não emitem luz. Outro caminho de crescimento é a fusão. Em regiões densas do universo, 2 ou mais buracos negros podem se encontrar e se fundir, criando um objeto ainda maior e liberando enormes quantidades de energia na forma de ondas gravitacionais. Esse processo, repetido ao longo de bilhões de anos, é um dos cenários mais prováveis para explicar a formação de buracos negros supermassivos. Esses gigantes, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, habitam o centro de quase todas as galáxias conhecidas. Mas como algo tão colossal surge a partir de uma única estrela? Uma possibilidade é que cresçam de forma gradual, acumulando matéria por eras. Outra hipótese é que várias gerações de buracos negros menores se fundam repetidamente. A verdade é que sua origem ainda não está completamente resolvida e, justamente por isso, permanecem entre os enigmas mais fascinantes da astronomia.
Cada buraco negro supermassivo começa com o colapso de uma estrela, mas, à medida que cresce, ele molda o cosmos ao seu redor. Influencia a formação de novas estrelas, controla a dinâmica de sistemas estelares inteiros e até mesmo regula o crescimento da própria galáxia que o abriga. Buracos negros são mais do que restos estelares. Eles são escultores do universo, influenciando a formação de galáxias e a dinâmica de sistemas estelares inteiros. Cada um carrega consigo a história de uma estrela que brilhou milhões de anos antes de sucumbir à gravidade. O núcleo singular e o horizonte de eventos desafiam nossa compreensão do espaço e do tempo. Eles revelam o limite extremo da física. Cada descoberta abre novas perguntas, tornando esses objetos fascinantes e incompreensíveis. Os buracos negros supermassivos ampliam ainda mais o enigma. Seu crescimento contínuo, por fusão e acreção, sugere que o universo está em constante evolução. Mas a origem inicial desses gigantes ainda permanece um mistério. Observações astronômicas e detecções de ondas gravitacionais podem revelar pistas sobre como essas estruturas colossais se formaram e como influenciam a evolução galáctica. Se um único colapso estelar já cria um dos objetos mais extremos do universo, como surgem os buracos negros supermassivos? Que segredos eles ainda guardam sobre a estrutura e o destino do cosmos? Se você quer descobrir respostas para esses mistérios, inscreva-se no canal agora e não perca nenhum vídeo. E para continuar explorando do universo, clique na janela que vai aparecer na tela e assista ao vídeo O Segredo Oculto Dentro dos Buracos Negros. Lá, vamos revelar detalhes que desafiam tudo o que você pensa sobre o cosmos.